corrida do ouro ocorreu entre o final do século XVII e a primeira década do século XVIII. Foi talvez a maior migração de homens brancos e livres na América Portuguesa ao longo de todo o período colonial. Em 10 anos, a população das minas atingira a cifra de 50 mil indivíduos. Uma população extremamente heterogênea, formada por brancos europeus e americanos, africanos e índios de diferentes nações, mestiços de todo tipo. Toda essa multidão se distribuía por pequenos povoados estabelecidos de forma improvisada e provisória, com ranchos de pau a pique, cobertos de palha, nos quais os moradores apenas dormiam, já que todo o tempo disponível era dedicado à mineração. A cronologia da descoberta do ouro nas regiões das Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás é incerta e duvidosa. O que se pode dizer é que as descobertas de 1693 a 1694 tomaram o Brasil o maior produtor mundial de ouro na época. Os primeiros achados em volumes consideráveis se deram nos leitos dos rios e ribeirões, que em grande número cortavam a área, configurando jazidas sedimentares e aluviosas. Grandes crises de abastecimento e de fome. A primeira entre 1698 e 1699. A segunda entre 1700 e 1701. Se abasteceram entre os primeiros mineradores, agravadas porque a crescente população se concentrava nos núcleos urbanos. Se estabeleceram nas proximidades das lavras mineiras, estas, por sua vez, situadas junto ao leito dos rios. Os grandes mineradores já vinham sendo obrigados a recorrer à caça garantindo sustento. Em algum tempo, toda a fauna da região será dizimada, agravando ainda mais a situação. Para resolver a questão, a coroa incluiu uma política de concentração de terra entre as populações livres proprietárias de escravos e a chamada Sesmaria, que passaram a produzir partes do gênero e substâncias para a população. A mandioca era o principal gênero alimentar. O consumo de forma de farinha, como também o milho. O comércio do litoral estava para a região central, também vital para o abastecimento, cuja base de alimentação era carne bovina, que vinha da região rurais do sertão de Minas e do Bahia. O produto de luxo e mão de obra escrava vinham dos portos de Salvador da Bahia, como no Rio de Janeiro, e como as cavalgaduras que vinham de Pernambuco. Alguns dos gêneros alimentícios constituíram uma fina iguaria, tão associada com sal e vinho de Portugal. Junto com a manteiga, o queijo e o bacalhau, custavam caríssimos e poucos davam o luxo de salgar seus alimentos. Se o sal era raro, a cachaça corria farta, desde o início da fonte de primeira necessidade. E não era difícil entender as razões. A mineração era uma atividade extremamente difícil e penosa, que existia um alto consumo calórico. Os mineradores passavam todo o dia com os corpos praticamente imersos na água fria, batendo e transportando cascalho dos rios até as margens para ser então lavado. E nessas condições, a aguardente não só fornecia as calorias necessárias, mas também proporcionava um estado de semi-embriaguez, que tornava mais suportável as condições de trabalho tão adversas. Acabou. Pode ir. O exodo de milhares de escravos negros colocou em risco as lavouras do tabaco e do açúcar, consideramos os pilares da economia colonial. As multidões que buscavam o ouro nos sertões deixavam para trás os rastros de abandono, com engenhos desmantelados, lavouras perdidas e fábricas desamparadas. A colonização das áreas mineradoras não foi realizada inicialmente, pois seria um empreendimento arriscado, afinal não se sabia ao certo a extensão dos achados auríferos feitos até então nos leitos e tabuleiros dos rios e não em Minas Beta. Acabou? Áreas mineradoras crescem ameaçadas. Maiores ainda eram os receios da natureza política.
Em primeiro lugar, temia-se que as riquezas recém-descobertas viessem a se transformar rapidamente em alvo de cobiça das nações estrangeiras, que não hesitariam em se intimidar ou assaltar os portos marítimos em busca do ouro. No plano interno, não eram menores dos dilemas. Na corrida do ouro, ajuntaram homens turbulentos numa região fora do controle da coroa, escravada no meio dos sertões, distantes e inóspitos, e bem poderia organizar na República Independente. O desafio ao poder do rei real, tal gente rebelde poderia vir-se associar com o inimigo externo, mimando de vez em a autoridade regida sobre a região mais rica do vasto Império Português. Para a coroa, mais importava que a exploração sistemática do metal era garantir que a descoberta das minas não colassem no período e o resto da América. Uma série de medidas restritivas foi então imposta, a começar pela proibição do trânsito de pessoas e mercadorias pelo caminho da Bahia. Para conter o excesso de escravos, estabeleceu-se uma conta de 200 cativos que poderiam ser adquiridos anualmente pelos paulistas. Desculpa pelo barulho aí. No significado econômico e político das áreas mineradoras. Por volta de 1707, quando ocorreram as primeiras descobertas do ouro beta, que é retirado de rocha mediante escavações profundas, é que o significado político e econômico das minas sofre uma profunda mudança. A partir daí, o pessimismo inicial do lugar é a convicção de que o ouro é certo e duradouro, alterado por completo a posição da região mineradora na conjuntura do Império Português. O resultado imediato disso, a resolução da parte da coroa em estabelecer finalmente um governo político e militar nas minas, submetendo-se aos domínios ultramarinos. Não é por acaso que a nova orientação política coincidiu-se com a explosão da Guerra dos Emboabas. As diferenças entre paulistas e forasteiros dividiram a população. O crescimento da tensão entre os dois lados acabou resultando, entre 1707 e 1709, em uma série de conflitos armados pelo controle das minas, conhecida posteriormente como a Guerra dos Emboabas. A guerra opôs os paulistas e os recém-imigrados para a área, estes apelidados genericamente de Emboabas, palavra que deu nome à disputa. Os paulistas alegavam a sua condição de descobridores para pleitar um tratamento especial, reivindicando para si o monopólio das terras, de sesmárias e dos cargos e postos administrativos. Lastreados nas promessas feitas aos descobridores ao longo de todo o século XVII, quando a coroa havia desenvolvido uma política sistemática para trazer à luz o ouro tão almejado. Eles consideravam a presença dos forasteiros uma ameaça real aos seus interesses, vendo-os como desconfiança e receio. Tal guerra foi, na verdade, um levante encabeçado por forasteiros contra os paulistas, sob a justificativa de que esses últimos se comportavam de modo tirânico e despótico, dispensando aos que não fossem paulistas o tratamento que se dava aos escravos, sobre a maneira da luta contra a opressão e tirania. Os emboabas conseguiram convencer a coroa acerca da legitimidade de sua causa. Para isso, contou muito a imagem extremamente negativa que desde o século XVI se imputava aos paulistas, tidos por vassalos e rebeldes e insubmissos. A Guerra dos Emboabas mostrou a fragilidade do controle da coroa sobre a região e a necessidade de instalar um aparato administrativo e fiscal mais próximo da área de mineração. Até então, o governador da repartição sul
responsável também pelas minas, residia no Rio de Janeiro, que ficava muito distante. Para controle das minas, havia apenas um superintendente que cuidava da distribuição das lavras e do reconhecimento dos impostos. Em fim de 1709, como resultado da Guerra dos Emboabas, a antiga repartição sul foi desmembrada, o que redundou na criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, e separação da capitania do Rio de Janeiro. Revolta de Vila Rica e as casas de fundição. Por volta de 1720, a produção do ouro já crescerá de maneira extraordinária e a coroa constatou que a quantidade de impostos sobre a produção metalífera parecia estar sempre a muito além da produção. Para evitar essa distorção, foi baixada uma lei que proibia a circulação de ouro em pó e ordenava que todo metal produzido deveria ser fundido em barras. A única forma sobre a qual poderia circular a partir de então. Para tanto, decidiu-se pela instalação de casas de fundição em todas as comarcas, onde o metal será fundido e o imposto recolhido. O quinto, a coroa cobrava um quinto sobre o ouro retirado das minas, sem direito a nenhum abatimento de despesas operacionais. Essa medida provocou a oposição da população, que reagiu e se revoltou em Vila Rica, na chamada Revolta da Vila Rica. Essa revolta adiou o projeto de instalação das casas de fundição, mas acelerou a decisão de conceder autonomia administrativa para as minas, com o objetivo de diminuir a distância entre a sede de governo e a população da área. Assim, no fim de 1720, Dom João V criou a Capitania das Minas Gerais, desmembrada de São Paulo. Pode ir. Vai, Júlio, rápido. Descaminhos. Enquanto a multidão se preocupava em busca da riqueza, a coroa se preocupava em assegurá-la o pagamento da quinta parte daquilo que foi extraído. E para isso, enviaram inúmeros funcionários para a região. Vilas fundadas, pelourinhos erguidos, alfândegas ampliadas, ouvidoras, casas de fundição, a moeda, registro de passagem, a espécie de pedágio da época, etc. Acabou? Aos mineradores não era cobrado somente o quinto, mas também direitos de entradas, que é sobre todos os produtos vindo de fora, em alguns casos até 75% do valor da mesma mercadoria no Porto do Rio. Direitos de passagem, que é espécie de pedágio. Dízimo para a igreja e subdízimo voluntário. Foi criado pelo Marquês de Pombal para ajudar na reconstrução de Lisboa, depois do terremoto de 1755. Todas as estradas, rios e passagens possuíam casas de registro e o ouro só podia circular em barras ou em guia, com guia. Ainda assim, calcula-se que pelo menos 35% do metal, que é cerca de 300 toneladas, extraído da terra foi contrabandeado, mais do que o esgotamento das veias. Continua, Júlia. Foi a tributação abusiva que provocou a demência das minas. Não. Ainda assim, calcula-se que pelo menos 35% do metal, que é cerca de 300 toneladas, extraído da terra foi contrabandeado, mais do que o esgotamento das veias. E foi a tributação abusiva que provocou a decadência das minas. Acabou?